noite! É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Hoje eu tenho a alegria e a satisfação de receber novamente aqui no nosso programa Regina Silva, psicóloga e consteladora, e também o Dr. José Gomes Carvalho, psicanalista. Muito prazer em recebê-los novamente. Eu que agradeço, Shane. É sempre um prazer estar aqui. Prazer. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui para conversar sobre um assunto pertinente, um assunto que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, o assassinato de mulheres atingiu números epidêmicos. E se atingiu números epidêmicos, já virou uma questão de saúde pública. Então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, melhor. Exato, podemos dar dicas, e por isso que o tema hoje do nosso programa continua sendo o Agosto Lilás, né? E hoje serão dicas de sobrevivência. E veja, gente, um lembrete. O mês de Agosto Lilás é um lembrete ao combate contra as violências contra as mulheres e meninas. Então é um lembrete, porque a campanha é contínua. Ela vai ser continuada sempre, até nós exterminarmos esse câncer da sociedade, porque é uma doença terrível, né? Então é uma mudança de padrão, né, Shane? Porque nós temos aí, não é só eliminar isso, é mudar o mindset das pessoas de que agredir uma mulher ou uma criança é algo normal. Que uma mulher, uma criança precisam ser protegidos. Sim, a proteção é tudo. Agora, a nossa proposta aqui é a conscientização dos direitos e os meios que você tem, caso você esteja passando por essa situação, você tem meios de se proteger, de se orientar. Uma delas é o 108, número 180, que você pode discar, alguém conhecido pode discar para pedir ajuda, para pedir uma orientação, né? Então, e outras orientações serão passadas aqui por essa psicóloga altamente experiente, assim como o psicanalista, o Dr. José, que nós vamos estar, a intenção é essa. E eu vou estar vendo também o aspecto energético, porque, pensa bem, não todas as vezes, não é? Mas em algumas vezes as agressões acontecem em discussões acaloradas. Você imagina como fica o ambiente carregado. Nós estamos até falando disso, eu e o doutor José, sobre a questão da energia. Porque, veja bem, pessoas muito grosseiras, agressivas, que falam gritando, como eu falei no programa passado, vai impregnando o ambiente, né? E você Sim. interage. E você, essa energia não boa, o que acontece? Ela absorve a sua energia boa, como mesmo você comentou comigo, que tem vezes que acontece que você se sente completamente desenergizado, não é verdade? Sim. Às vezes a pessoa não consegue produzir a própria energia e quando está perto da gente, suga mesmo a gente. Suga. Então, nas relações afetivas, não é diferente. Exatamente, porque é uma relação contínua, diária, não é? Então o desgaste energético é tremendo. E não é só isso, né, Shane? Nós temos que lembrar que uma relação íntima, você tem uma troca de energia muito maior. Porque uma coisa é uma relação que nós estamos aqui, onde o próprio ambiente nós vamos trocando energias. E outra coisa é uma relação íntima. Porque muitas vezes as pessoas que sofrem abuso, elas sofrem, vamos dizer assim, uma desenergização pelas palavras, pelas desqualificações, pelo fato dela perder a referência dela. E na relação íntima, você energiza o parceiro ou você é desenergizado e sugado por ele também, né? Exatamente. As palavras, elas são revestidas de significado, mas uma vez que elas são pronunciadas como dardos, como flechas, elas ganham um sentido de desqualificação, de agressão. E isso às vezes
fere de morte as pessoas que elas têm pouca resistência para aguentar esse tipo de agressão vindo de pessoas que fazem parte ali do círculo íntimo, pessoas que são confiáveis. Né? Exato, e uma coisa que é um alerta, que eu fiquei assustada com os números essa semana, por exemplo. Alguns de vocês devem ter ouvido que foi constatado, não estamos falando de agressões e violências, nós estamos falando de dados computados de feminicídios. Só no ano de 2023 foram quase 1.500 mulheres mortas por seus maridos, companheiros, namorados, ex-namorados, ex-maridos. Né? Agora, vocês vejam. E depois outra notícia alarmante é que cada 10 minutos morre por feminicídio uma mulher em estados diferentes do nosso país. Imagina o seguinte, Shane, nós estamos falando que o feminicídio é a última parte de um jogo psicológico. Nós estamos fazendo um jogo... Então, nós estamos falando da última parte. Agora imagina, se a cada 10 minutos uma mulher está morrendo por feminicídio, quantas mulheres não estão sendo abusadas emocionalmente e fisicamente nos seus lares? Porque eu lembro que no último programa que nós estivemos aqui, nós conversamos sobre a questão do porquê que algumas mulheres não conseguem sair desses jogos, dessas agressões. Ou seja, e também por que não buscam apoio, orientação, ajuda? Então, por que essa imobilização? Então, Shane, uma das coisas, e acho que o José também pode complementar isso, é que assim, o primeiro passo quando você começa a agressão contra um ser humano, principalmente a mulher, é tirar a referência dela de quem ela é. Então é a desqualificação dela enquanto mulher, é a desqualificação dela enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional. Então chega um determinado momento, e nós sabemos disso, que quando eu repito muito algo por uma pessoa, aquilo vai se tornando uma realidade. Então essa pessoa, o tempo todo ela ouve que ela não serve para nada, que ninguém vai querer ela, que ela não é capaz, que ela é feia. Há um tempo atrás eu atendi uma moça, na minha opinião, extremamente bonita, e ela me dizia o seguinte: ele não me apresenta para os amigos porque eu sou gorda. Eu falei, oi? Então eu sou obesa. Porque você tem um corpo bonito. Não, mas ele não me apresenta por isso. Só que com essa brincadeira, ele tirou toda a referência dela enquanto mulher. Se ele não me quiser, quem vai me querer? Então, muito da paralisação ocorre porque você se sente envergonhada, porque você é um fracasso. Você não conseguiu transformar aquele homem. Você não é capaz de atrair outro homem. Então, ela se sujeita a ficar com um parceiro violento porque ela está tão se autodesqualificando com as desqualificações que ele faz, que ela não acredita que ela conseguiria outro parceiro. É isso, doutor José? Exatamente. Às vezes, aquela famosa mulher do dedo podre, na cabeça dela, na análise dela, ela ficar sozinha, ficando sozinha, ela vai sentir uma dor maior do que estando mal acompanhada com aquele indivíduo. Nossa. E às vezes, a gente imagina que isso aconteça só nas classes menos favorecidas, e não é. Recentemente teve um caso aí no Rio de Janeiro de uma médica de 54 anos que ela foi espancada, trancada no banheiro, desacordada pelo namorado de 40 anos. Ele foi embora, surrupiou R$200 mil da conta dela. Ela conseguiu, com uma tampa de caneta, depois de muito tempo desacordada, ela conseguiu pegar uma tampa de caneta, abrir a porta do banheiro, ligou para os parentes, ligou para a polícia. Uma semana depois ele foi preso. Como todo covarde, onde que ele estava? Dentro de um armário na casa da mamãe. 40 anos, assim,
sem nenhum tipo de julgamento, né, para essa médica, porque a gente sabe que as pessoas, quando se apaixonam, a paixão e o desejo está no campo das emoções, e as emoções a gente não domina, mas assim, 40 anos ainda morando com a mãe é um indício. Indício de quê, doutor? É um indício de que essa mulher está entrando numa fria. Tá? Geralmente, 40 anos morando com a mãe é um indício. É um indício de que essa pessoa ela não busca autonomia, ela tem uma simbiose com a mãe e você nunca vai estar em primeiro lugar. Sim. E quando você fala disso, nós temos que lembrar que nós temos personagens, até, por exemplo, nós tivemos um caso há pouco tempo atrás que incluiu a ex-esposa do filho do presidente. Ou seja, nós estamos falando desde a pessoa que não tem nenhum recurso, Sheine, até aquela mulher. É uma mulher inteligente, é uma mulher com formação, casada com um homem que deve ser proeminente, filho do presidente, e que, no entanto, pediu a separação por quê? Por abuso físico. Não, e nós temos um caso também aqui na América do Sul. O ex-presidente da Argentina. O ex-presidente da Argentina, que a mulher queria já se separar dele há algum tempo, porque ele deveria ser muito delicado, né? Ou seja, um homem agressivo, violento, e até um ponto que ela não aguentou e abriu, né? Quer dizer, então nós não estamos falando aqui de uma questão de se é na classe mais pobre da população ou numa classe mais privilegiada. Nós estamos falando no geral. Agora, lembrando sempre, gente, que existem homens que são agressores, que são violentos. Mas, como eu disse no programa passado, existem homens fantásticos que podem nos ajudar nessa campanha de combate contra a violência contra as mulheres e meninas. Nós precisamos também de vocês colaborando nessa campanha. Né? E assim, eu quero dizer que tem coisas boas para acontecer, tem muitas coisas, inclusive eu estive na quinta-feira, na inauguração do M. Bora Mar, Bar, na Vila Madalena, e que futuramente eu vou trazer aqui quem foi que desenvolveu esse projeto, está num casarão que foi preservado pelo Condefat, e ela tem uma proposta social muito interessante com crianças e adolescentes, que depois eu vou estar falando sobre isso, que ela quer retirar também essas crianças da periferia, que também passam por muita violência, né? Então, nós estamos falando assim muito da violência contra as mulheres, mas a gente não pode esquecer que também existe muita violência contra as crianças, em todas as esferas, não é? Sheine, se nós estamos falando que as mulheres estão sendo assassinadas, óbvio que essas crianças também estão entrando no pacote, né? Porque num lar onde o pai mata a mãe, o que ele não vai fazer com esses filhos? Não, e o que antecedeu até chegar ao feminicídio, Sim. O que essas crianças acompanharam, assistiram, né? E a gente não sabe que também, assim, a noção do que aconteceu com as próprias crianças nesse período que antecedeu a morte, né? E que é muito triste, né, Sheine? Por quê? Porque a partir do momento que você vive num lar violento, você começa a achar que a violência é natural. Então, possivelmente, se não houver uma interrupção, não houver uma mudança de mindset, ou seja, de mentalidade, essas crianças hoje podem se tornar futuros agressores e futuros assassinos, porque foi isso que eles viram. Foi o exemplo que eles tiveram. Sim, nós temos, já li pesquisas publicadas por psicólogos, tá, americanos, europeus, onde eles mostram que muitas das pessoas, teve uma psicóloga, agora não me lembro o nome, fazem muitos anos, mas ela fez uma pesquisa dentro de presídios somente com homens que tinham realizado abuso com os filhos. E ela, através da pesquisa, ela descobriu que esses homens tinham passado por abuso. Ou seja, nós temos uma tendência a repetir comportamentos. Então, quando eu bato na tecla, eu acho que a lei é super importante. Tá? Não temos que nunca esquecer que a lei é importante. Mas nós também temos que lembrar que não adianta só a lei se nós não tivermos uma mudança, sabe, da mentalidade. Da base. Sim, por quê? Da base.
Esses dias eu estava ouvindo uma cliente que dizia que o professor dentro da sala de aula disse, tá, para meninas de 14, 15 anos, que a mulher servia somente para gerar filhos e cuidar dos filhos. Ou seja... Chocante. E quando essa pessoa me trouxe isso, eu falei, peça para sua mãe falar com a coordenação. Sim, porque ele é um pseudo-educador. Exatamente. Então, o que educador essa jamais tá poderia fazendo? Fazer uma colocação dessa para as Mas crianças. imagina, nós estamos falando de uma escola. Tá? Não estamos falando de uma escola pública, estamos falando de uma escola particular. Então, quando nós ouvimos isso, eu fico imaginando, se ele desqualifica as alunas dentro da sala de aula... O que ele faz em casa? Não é só o que ele faz em casa, mas o que ele está ensinando para essas meninas e para esses meninos. Então, é uma mudança de mentalidade, porque nós estamos focando a violência. E a violência significa toda vez que você desqualifica uma menina, toda vez que você tira o poder de uma menina, toda vez que você faz uma menina se sentir inadequada porque ela quer igualdade, você está cometendo uma violência. Porque você está fazendo com que essa menina acredite que no futuro, se um homem dizer que ela não é competente, não é capaz, que ela merece apanhar ou até ser morta, ela vai acreditar, porque ela já ouviu isso em casa ou ela ouviu isso na escola. Isso não é justo. Agora, tem muitos homens, e eu posso dizer isso, eu tenho amizade com o José, considero ele um homem excelente, tive o exemplo do meu pai, dos meus avós, dos meus tios, que são homens excelentes e que me ensinaram a ser protegida, porque eles me protegeram e me ensinaram a me proteger. Então, quando você fala, precisamos da ajuda dos homens, precisamos sim, porque muitas vezes as mulheres estão tão fragilizadas que elas perderam a confiança em si. Isso é perder a referência sobre si. Então, nós precisamos que esses bons homens mostrem para as meninas o quanto é seguro para elas, sabe, poderem reagir. Exatamente, por isso que eu acredito ser tão importante a campanha do Laço Branco. A campanha do Laço Branco é um convite aos homens maravilhosos, fantásticos, que reconhecem o valor das mulheres, reconhecem que elas têm que ter a proteção, o esclarecimento, a orientação de se protegerem. Porque nós não estamos aqui dizendo que todos os homens são violentos e agressivos. Não, existem sim alguns, mas infelizmente o número de homens violentos está num crescendo. Porque veja, gente, o que nós falamos aqui na abertura do programa. Se a cada 10 minutos uma mulher morre de feminicídio, quantas estão sendo agredidas de formas físicas, psicológicas e outras formas, morais, etc., não é? É uma coisa que nós temos que alertar. Eu sei que é um tema difícil, pesado para um sábado à noite, mas depois nós vamos tocar uma música alegre, não é, Tomás? Tocar uma música bonita, com um clima de sábado à noite, bem aquele clima gostoso de sábado à noite, mas nós precisamos falar sobre isso. E precisamos fazer um convite. Mulheres, se você se sente de alguma maneira ameaçada, disque 180. Converse com uma amiga que você confie, né? Tente se proteger, tente se orientar, receber informações, orientações. Alguns sistemas estão sendo criados, como eu falei na abertura do programa. Agora nós vamos ter o programa Feminicídio Zero. Nós temos também agora para esses homens agressores saberem que agora a pena é de 20 a 40 anos, então para eles controlar o emocional deles, como é que nós diríamos? Porque agora a pena para homens violentos e agressores e assassinos é de 20 a 40 anos. Então tomem cuidado, porque se pegarem você vai pegar de 20 a 40 anos. O que mais nós podemos falar para que as mulheres sintam que elas podem ser, sim, orientadas e protegidas? Vamos encorajá-las a buscar ajuda, apoio. Eu acho muito importante, tá, que nós tenhamos claro que
Aqui é um programa de conscientização, porque senão nós vamos fazer igual se faz quando pessoas dirigem a 140 por hora até chegar num radar e aí ter alguém fora para controlar. Esse é um mal que nós temos no Brasil. Isso se chama auto-irresponsabilidade. Nós temos que ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Eu sei que é errado eu pegar essa caneta e matar o José. Não vou fazer isso, óbvio. Mas eu sei que é errado. Por que que eu preciso que a Shane me controle para que eu não faça isso? Então, é uma questão de nós desenvolvermos a consciência e a autorresponsabilidade. Porque senão, de novo, nós estamos colocando a responsabilidade sobre alguém ou sobre o Estado para controlar. Por quê? Porque ele pode pegar de 20 a 40 anos. Não. Se você fizer isso, você está indo contra a primeira regra, que é desrespeitar um ser humano. Desrespeitar uma mulher ou uma criança que estão ali te colocando num papel de ser amado, de ser cuidador, de ser o protetor. Então, é uma questão de... Gente, isso se chama autorresponsabilidade. Então, para os homens violentos, o que eu diria para vocês é o seguinte: começa a ser responsável e para de ser irresponsável e fingir demência, porque isso não funciona mais. Me empolguei, desculpa. Eu queria só fazer um complemento. É assim, o perpetrador, ele segue um roteiro que geralmente esse roteiro ele deriva de duas formas. Ou ele identifica o colchão de proteção emocional para essa mulher e afasta ela de toda a rede de proteção que ela tem. Uma rede de apoio, né? Isso. Sim. Família, amigos, né? Isso. Trabalho. A mulher se torna um objeto, uma propriedade dele, ele tem ali um sentimento de posse e ela se torna algo exclusivo só para ele. E a segunda forma dele atuar é assim: ele conquista todos à volta dele, à volta dessa mulher. Ele se apresenta como aquele cara gentil, simpático, aquele cara bom filho, bom marido, bom pai. Então, assim, um cidadão acima de qualquer suspeita. Ou seja, quando ele começar a atuar em cima dessa mulher, seja com a violência psicológica, seja com a violência física, tudo que ela disser a respeito dele vai ser desacreditado. E a gente vê muitos casos assim. Sim. Onde a mulher demora anos para fazer uma denúncia. E às vezes, quando tem filho pequeno envolvido, é pior ainda. Porque ela vai pensar duas vezes. Ela pensa a dor dela, ela vai querer passar por cima da dor que ela está sentindo para proteger o filho. Não é só isso, né, José? É as ameaças, porque se você me denunciar, Exatamente. Se você separar de mim, eu vou mostrar para todo mundo que você é louca, porque todo mundo sabe que eu sou um cara legal. Então eu vou tirar o teu filho, eu vou te deixar sem nada. Exatamente. Entendeu? E a violência psicológica, ela tem um viés de... Ela faz com que essa mulher comece a duvidar da própria sanidade dela. Ela começa a colocar em dúvida: será que que ele falou mesmo? Será que ele fez mesmo? Tem um filme que chama Gaslight. É um filme de 1940. Tem uma versão de 1940 que foi feita em Londres, e tem uma versão de 1944 que foi feita nos estúdios da MGM. Com a Ingrid Bergman, foi até quando ela ganhou o primeiro Oscar dela. Como é que é o nome do filme? Gaslight. Esse filme, ele explica bem o que é a violência psicológica. É interessante nós fazermos a tradução, que nós temos nosso tempinho, nós temos só 1 minuto. Eu quero mandar um abraço para Naná Camargo, que foi o Embora Bar, que eu fui na inauguração essa semana,
E quando ela vier, ela vai dizer o nome da sogra e da cunhada, de brincadeira que ela me apresentou lá, e eu fiquei de dar um oi para vocês, vou dar. E daí, quando a Naná vier aqui no programa, nós vamos falar mais, tá bom? E quero também mandar um abraço pro Antônio. Antônio, nós vamos pôr uma música aí para comemorar o seu aniversário, que eu também fui apresentado pelo Zé Maria lá nesse coquetel. Regina, muito obrigada pela sua presença, espero que possa vir sempre para poder trazer essas orientações, sugestões de apoio a você também, José, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu agradeço os trabalhos técnicos do Tomás e principalmente agradeço a sua audiência. E aproveito a oportunidade para te convidar para estar comigo novamente, Sheine de Abreu, no próximo sábado, às 19h30, aqui no Arquétipo, Ateliê de Arquitetura. Semana que vem tem mais e eu vou falar um pouco mais de Feng Shui, como proteger a sua casa das energias e não se deixar ser sugado da sua energia boa. Tá bom? Muito obrigado. Beijos e abraços de bons fluidos e até sábado. Tchau, tchau.